Bom dia, cavaleiros e damas do Colégio Anglo, terceiro ano do ensino médio, turma porreta, turma bacana, né? Felizmente, né, nós conseguimos fechar bacana o nosso primeiro trimestre. Semana passada vocês fizeram a prova de literatura e hoje nós começamos com a nossa primeira aula do segundo trimestre de literatura e, lógico, por questões didáticas, pedagógicas, a gente começa o segundo trimestre retomando, né, a correção da prova, até para ficar de maneira lógica e coerente nosso trabalho, para dar sequência ao trabalho que estamos fazendo. E lembrando que o nosso teste semanal vai acontecer agora, sexta-feira, dia 17, com arcadismo e os princípios fundamentais, né, o início do romantismo no Brasil, ok? Bom, a nossa prova trimestral vai ter 16 questões de literatura, então nós vamos aproveitar essas questões aí para fazer uma retomada no nosso trabalho, ok? Então, na primeira questão, diz o seguinte: na expressão todo brasileiro luta por um teto, a presença clara de... Então, de cara, a gente já sabe aí que é uma questão que vai falar sobre figuras de linguagem. Aliás, as 3 primeiras questões falam de figura de linguagem. Quando a gente fala todo brasileiro luta por um teto, eu estou fazendo o quê? Eu estou tomando a parte pelo todo. Então, lembra, a figura de linguagem que fala a parte pelo todo, o autor pela obra, o conteúdo pelo continente, é a metonímia. Até porque a antítese é oposição, feio, bonito, alto, baixo, novo, velho. O paradoxo é um jogo de ideias opostas. O eufemismo, quando eu quero suavizar uma determinada expressão, ao invés de falar que ele mentiu, eu falo que ele faltou com a verdade. A prosopopeia, atribuição de características humanas a seres não humanos. A questão número 2. No verso, seu coração é terra fértil para novos encontros. O autor se vale de uma afirmação em sentido figurado. Então, toda vez que eu falo de afirmação em sentido figurado, eu estou falando de quê? De metáfora. Correto? Então, a resposta correta é metáfora. Não pode ser a comparação, porque ele não usou termos comparativos, como, nem igual, nem tal, nem semelhante. Não pode ser a literação e nem a sonância, porque não há aqui repetição nem de letra e nem de vogal. Muito menos a hipérbole, porque a hipérbole é quando eu faço um exagero proposital. Correto? Questão número 3. O planeta tem cobrado do homem suas más ações, devolvendo os lixos em enchentes e alagamentos. Nessa afirmação encontra-se um exemplo claro de... Mas vamos lembrar, eu estou atribuindo uma característica humana a um ser não humano. Então, eu estou dando característica ao planeta, características, ações próprias do ser humano. Então, eu vou ter um caso específico de prosopopeia ou personificação, que é a letra D. Não é a metáfora, porque não é uma afirmação em sentido figurado, embora toda figura de linguagem, né, o objetivo principal aí não é a afirmação em sentido figurado. A gradação, quando eu estou intensificando ou diminuindo a informação. O hipérbato, inversão da ordem normal da frase, e a catacrese, quando eu pego um empréstimo linguístico, a asa da xícara, o bico da chaleira, correto? A questão número 4 e número 5 dizem respeito às funções de linguagem, né? Então, na questão número 4, as funções de linguagem caracterizam-se pela intencionalidade discursiva, pelas relações que se pretendem estabelecer entre emissor e receptor na transmissão da mensagem. A função da linguagem responsável por abrir, manter, fechar o canal de comunicação pode ser entendida como fática. A resposta é fática. Então, ou seja, aquela função de linguagem que tem como objetivo manter o canal de comunicação aberto. Então, quando eu falo bom dia, estou abrindo comunicação. Aí eu falo com vocês estão entendendo? Estou mantendo o canal de comunicação. Pessoal, bom final de semana. Estou encerrando o canal de comunicação. Questão número 5. A mitose, grosso modo, pode ser entendida como um processo de multiplicação celular. Nesse fragmento, utilizou-se uma função de linguagem que explora o próprio código, ou seja, a língua explicando a própria língua. Isso é denominado metalinguagem, ou seja, as palavras que explicam palavras. Então, um professor explicando como dar aula, um pintor pintando um quadro, né? Um poeta falando sobre o ato de escrever. Metalinguagem. Depois nós temos a questão número 6. No poema, há predomínio da função... Então, falou poema. O que é o poema aí? O poema Meio do Caminho, tão famoso, né? De Carlos Drummond de Andrade, lá da segunda geração modernista. Então, de cara, já falou do poema. Poema diz respeito ao quê? A utilização especial da linguagem, trato especial da linguagem, a preocupação com as relações de sentido. Então, só pode ser função poética.
A questão número 7 ainda versa sobre o poema No Meio do Caminho. No poema No Meio do Caminho, que externa claramente um sentimento e impressões individuais do eu lírico, há a presença do gênero. Então, não pode ser dramático porque não é teatro. Não é épico porque ele não está contando uma história. Não é epopeia porque não está contando uma história. Não é auto porque não é teatro. E aí tem uma palavra-chave aí, olha. Expressão de sentimentos individuais. Então, qual que é o gênero? Nós temos 3 gêneros: lírico, épico e dramático. Qual é aquele que se ocupa dos sentimentos, das impressões individuais? O gênero lírico, correto? A questão número 8 vai falar sobre o trovadorismo. Aí no trovadorismo, marcado pela literatura lá da Idade Média, consagrou-se pelo uso de cantigas, ou seja, poemas para serem cantados, declamados como instrumentos como alaúde. A cantiga lírica, que apresenta um eu lírico masculino como uma espécie de amor de vassalagem, aquele amor submisso, com a dama inatingível, né? Aquele que sofre a coita de amor, né? Ela vai ser a cantiga de amigo, de escárnio, de maldizer, de amor ou cantiga de sofrer. Logicamente, se o eu lírico é masculino e ele está falando de amor, de vassalagem, só pode ser cantiga de amor, correto? A cantiga de amigo, o eu lírico é feminino. Na questão número 9, o humanismo ficou marcado como uma transição entre o trovadorismo e o classicismo. Apresentou para a sociedade o primeiro passo para olhar um resgate antropocêntrico, ou seja, o homem voltado para ele mesmo, após, lógico, os excessos, né, teocêntricos da Idade Média. Em Portugal, né, que a gente não fala de humanismo aqui no Brasil, então a gente fala da literatura portuguesa. Em Portugal, o humanismo na literatura ganhou destaque no teatro composto por autos e farsas. É o maior representante do teatro português desse período, logicamente, Gil Vicente, com seus autos e farsas, tá? A farsa de Inês Pereira, o Alto das Barcas, né, na Barca do Inferno, correto? João Cabral de Melo Neto e Ariano Suassuna são modernos, Homero é lá da Antiguidade Clássica e William Shakespeare, né, do nosso Renascimento Cultural. Questão número 10, aí a gente já começa a olhar para o Brasil, né, na questão número 10. A literatura quinhentista no Brasil inicia-se com a chegada dos portugueses à terra, para a qual vieram com o objetivo de tomar posse e depois colonizar. É importante a gente reforçar isso. Ela se mistura muito com o documento histórico por dividir crônica de viajantes e literatura catequética. Nesta última, José de Anchieta destacou-se por... Então, vamos lembrar, o personagem José de Anchieta, que nós estudamos aqui, ele estabeleceu, ele era jesuíta, e ele tinha como objetivo, a obrigação dele, né, catequizar os gentis, para depois eles serem, de uma certa forma, colonizados ou, entre aspas, escravizados. E ele utilizou o que para estabelecer o contato com os indígenas? Ele usou os seus teatros que estabeleceram a comunicação entre os nativos brasileiros aqui, né, os nossos índios que aqui viviam. Questão número 11. Grande orador, Padre Vieira marca a literatura barroca em prosa no Brasil. Seus sermões tendem claramente, a tendência só pode ser conceptista, porque conceptismo ou conceitismo vem de conteúdo, né? de conceito. Então, se ele era um grande orador e se ele escrevia em prosa, então a tendência dele é ser conceptista, ou seja, trabalhar os conceitos, os conteúdos. Questão número 12. Gregório de Marx, ao Boca do Inferno, não era Bento um homem com apelido desse, né? Cultista maior do barroco brasileiro, né? Marcou sua poética. Olha aí, gente, a dica. Marcou sua poética através do quê? Líricas e satíricas, ou seja, poesias líricas e poesias satíricas. Aí a gente vai falar assim, mas aqui, elegias, haikais, odes e digros também são exemplos de poesia. Só que a poesia, a elegia, são poesias de falam de dor, de sofrimento, muito próprio do romantismo. Os haikais, que vão falar de momentos da natureza. As odes são os poemas de louvação. E os idílios, poemas bucólicos, muito próximo do arcadismo. Né? Vai falar do homem em função da natureza. Então, o Gregório de Matos, ele versou ali entre poesia lírica, poesia amorosa e a poesia satírica de crítica. Correto? A questão número 13. O arcadismo, movimento literário brasileiro, surge com ares bucólicos libertários. Essa escola literária coincide historicamente com a luta separatista pelo separatismo de Portugal, ou seja, seria lá o nosso movimento da Inconfidência Mineira, que era um movimento separatista de Portugal, correto? Número 14. Caracteriza essencialmente a literatura árcade.
sem dúvida nenhuma, o retorno aos elementos greco-romanos. Até por isso que ele é também chamado, aí é uma dica para o nosso teste dessa semana, por isso que ele é chamado de neoclassicismo. Retorno ao medieval, jamais. Gosto pelo soturno. Então, retorno pelo medieval, gosto pelo soturno, tem mais para o romantismo. Conflito entre o sacro e o profano, tende para o barroco. Preferência pela oratória, aí o barroco mais relacionado com o Padre Vieira, na prosa. Questão número 15. O arcadismo destaca-se pelo uso de expressões latinas. Uma delas também foi muito usada pelo barroco, mas com viés negativo. Essa expressão é identificada como carpe diem. Então, o arcadismo, já que ele entende que, já que a vida é fugaz, então vamos viver o momento. Já o barroco, o homem barroco, ele sofre com carpe diem, que as coisas são fugidias, que a vida passa rapidamente, aí sofre muito com isso. Na letra B, nutila truncate, cortar o excesso, usar só o essencial, né? O locus amendo, ou seja, o homem aí em tranquilidade com a natureza, fugere urbe, fugir da fuga pela cidade, e o Dominus Dei não tem nada a ver, não aparece nada disso lá no arcadismo. O arcadismo apresenta como característica inspiração medieval? Não, ele tem inspiração clássica. Desequilíbrio e busca pela imperfeição? Jamais. Gosto pelo feísmo? Também não. Não idealização da mulher? A mulher é idealizada, mas de uma maneira tranquila, de uma maneira terna, vamos dizer assim. Mas ele é racional, ele é bucólico e ele usa os motivos pastoris. Correto? Sempre encerramos aí a nossa aula com uma tarefa e eu já agradeço, que eu sei que todos têm tido um grande compromisso com esse nosso material aí. Então, na apostila 2 de vocês, página 144, 2 e 3. Sucesso a todos, grande beijo.